Pessoal, nós vamos falar de um assunto necessário como qualquer outro que quando a gente traz da palavra de Deus. Mas veio ao meu coração transmitir isso para vocês como pastor da sua igreja, na necessidade que muitos precisam saber também. Existem fases das nossas vidas no modo total, geral. Existem as fases de todos os holofotes da vida, né, vamos traduzir assim, estarem voltados a você, a nós, mas individualmente também. Mas também existem as fases que tiram esses holofotes e parece que, não que seja o caso de alguém, mas creio eu que vai ajudar. E parece que você foi esquecido. Então é uma coisa assim que é muito necessário, porque nessa fase de achar que você foi esquecido, que é aquilo que parece que as coisas não acontecem, que ninguém mais olha, ou algo assim do tipo, aonde muitos acabam se sentindo desamparados e tomando decisões, acabando tomando algumas decisões completamente erradas, fora do projeto de Deus. Porque, na verdade, pode ser um pouquinho contraditório, mas não é. Não ser lembrado não significa que você foi esquecido. Às vezes é uma fase. E é uma fase que nada mais vai ser uma fase, até se entendermos, até benéfica. Porque uma coisa a gente sabe, o Senhor Deus, Ele não nos deixa, não nos esquece. Então é importante a gente entender que na fase de não ser lembrado na terra, é a fase que você está sendo preparado pelo céu para coisas maiores que estão e vão vir. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta bem legal. Quem crê que tem coisas boas chegando de Deus para vocês? Só tem coisas boas para quem entende o que Deus está fazendo e está chegando. Então, nesse sentido, nós temos que compreender. No Salmo 27, versículo 10, para começar a entender dentro da base bíblica, nós vamos olhar isso aí, tá bom? Então, nem sempre que a gente pensa que está sendo esquecido, né? Ou que a gente não é lembrado, somos esquecidos. Não. Aí é uma questão de a gente se aprofundar um pouquinho mais. E acontece. Tem que saber se é por nossas escolhas ou por consequências da vida. Que acontece. Nem vou falar de fases boas ou ruins, estou falando sobre preparações, edificação, crescimento, e assim vai. Salmo 27, versículo 10, o Salmo de Davi, né? Muito conhecido, por sinal. Que diz assim, povo de Deus. Todos acharam? Fácil, né? O Salmo 27 é fácil. Diz assim, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, quem que vai te recolher? O Senhor me recolherá. Quem que vai te acolher, como está aí as escrituras, recolher, né? Quem que vai estar com você nesse período? Como sempre vai estar. Mas quem que vai estar realmente presente na sua vida? O Senhor. E nós que somos seres humanos, mas sabemos a origem que somos feitos pelo sopro divino e pelo molde de Deus, sabemos que mesmo nas questões naturais, humanas, temos um Deus sobrenatural que não só nos ensina, mas que também nos acompanha enquanto nos ensina. Sabendo a importância disso também. Se você souber e entender a grandeza do que está sendo dito e permitir que o Deus que está contigo, guiando, movendo, vai facilitar muito mais a sua caminhada no meio de qualquer dificuldade que exista. Porque, na verdade, se temos um Deus que está conosco, sabemos que tudo que nós fazemos, Ele também está vendo. E não pelo fato de Ele ver, mas pelo fato de que, se eu sei disso, tudo quanto eu fizer, eu quero, antes de mais nada, agradar aquele que não vai me deixar e nunca vai me abandonar. Então, se hoje digo para você que está se sentindo solitário, mas às vezes esse solitário é rodeado de pessoas. Não significa que solitário de uma forma individual ou uma forma humana. Muitas vezes essas questões de realmente ser
olhado ou não, ser visto ou não. Para você que se sente desse jeito, está aí um salmo já dizendo para você, ainda que até mesmo pai e mãe te abandonem, por algum motivo. Ele está dizendo, eu estou com você. Muitos podem não estar lembrando de você, mas não significa que você foi esquecido. Se a terra não está te olhando, é porque o céu está te vendo. E é nisso que importa. Sabe como que Deus prepara os teus servos, os teus filhos, para a grande jornada da vida, gente? É de uma forma pessoal. É quando eu e você aprendem a ter uma dependência real de quem realmente importa. Nem sempre é do jeito que realmente a gente vai querer, isso é um fato. Mas é do jeito que Deus quer que eu e vocês possamos entender para que Ele possa nos transformar, nos moldar, como já temos falado, que não é nenhuma novidade. O quanto importante é saber que o seu Deus, Ele é mais presente que você mesmo quando acorda e olha no seu espelho e você se olha e fala bom dia para si mesmo. Ele está mais presente do que você mesmo. A importância disso é grande. Quem que nos guarda todos os dias é quem não nos abandona. Olhando nessa perspectiva e olhando nesse lado da Bíblia, das Escrituras, nós lembramos de muitos que foram assim na verdade. Né? Um deles, conhecido por todos, é Moisés. Se você puder abrir a Bíblia lá em Êxodo, rapidinho, além de Davi também, né? Eu poderia citar o próprio Davi. Mas o Moisés é o que veio como modelo aí para esse culto. Pelo menos para agora. Comecei no livro de Êxodo. Nós temos o Moisés egípcio, sabendo que ele é hebreu, tá? Mas com todas as doutrinas do Egito. Depois nós vamos ver o Moisés hebreu, sem as doutrinas do Egito. E para esse período, houve um esquecimento dos homens, mas uma preparação do céu. E nem sempre é agradável. Às vezes pode ser, às vezes não, vai ser menos dolorido, não sei, não estou falando por questões humanas, não. Mas as questões sobrenaturais do céu. Então nós somos seres viventes, mas que dependemos de um Deus totalmente espiritual. É ou não é? A gente acorda, a gente bebe água, e bebam água, viu? É muito importante a hidratação, ainda mais no calor. Não é verdade? Nós temos nossas necessidades humanas, é aquela coisa toda, temos a família. Só que, como que está o nosso interior? Aquilo que o homem não vê. Como que hoje eu seria julgado pelo que eu sou realmente aqui dentro? Não só do lado de fora. Do lado de fora a gente vê bastante gente hoje fazendo um monte de caridade, não julgando quem faça, que Deus abençoe todos que ajudam alguém. Mas do seu lado interno, no coração, não são bons. Eles até se gravam, ganham aplausos, são ovacionados, é assim que tem que fazer a vida, não estou dizendo de todos, mas dentro talvez não estejam felizes. Eu estava vendo, pessoal, um vidinho assim rápido, sabe? Aquela coisa assim que eu só bati o olho, nem fiquei dando muita atenção. E eles colocaram, assim nesse vidinho, os atores americanos, na verdade, que acabaram tirando a própria vida. E eles escondiam dentro de si uma depressão, e eles escondiam fazendo coisas engraçadas. Então, o que eles expressavam diante das pessoas era porque elas... Se você observar fundo, não quero ser nenhum aqui... eu não sou da área para poder falar nesse sentido, mas olhando um pouquinho a perspectiva do que a gente já vê, você observa muitos querendo expressar quem são para alguém, para que alguém que está vendo sorria, mas quando estão sós, se sentem esquecidos. E aí eu lhe pergunto, como que alguém vai avançar se não entender quem realmente é e como que Deus o vê? É importante. São pequenos detalhes que a gente às vezes acaba passando e não faz um bem para a gente. Então, se alguém está se sentindo esquecido, recado de forma bem clara, independente de quanto tempo eu pregue sobre isso. Eu quero que desde já vocês já se entendam. Vocês não estão em nenhuma área da sua vida esquecidos. Há um Deus que está nos céus enxergando, vendo e mostrando para você que não é que alguém não está te vendo. Ele que está te vendo e te moldando para o que você vai viver daqui em diante. É importante compreender isso.
vai facilitar. O Moisés teve 2 etapas da sua vida, muito conhecida, só que existem 2 Moisés, mesmo sendo um homem, 2 Moisés, pelo fato de que o tempo do preparo foi o tempo que ele não era lembrado. O tempo que ele não tinha posição. O tempo que ele não era visto, aquela coisa toda, sabe? Vamos para, então, Êxodo, capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, versículo 11, tá? Sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Aqui ele já tinha se reconhecido como hebreu. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fez o quê? Fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho e chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então aqui nós temos a história de um homem que foi criado no Egito, que conhecemos como Moisés, né? Nada mais é um nome egípcio, mas foi criado no Egito, porém, depois do que aconteceu, de uma falha que ele teve, natural humana, ele matou um homem, e a punição para quem matasse um egípcio era a própria morte, mesmo ele sendo um dos supostos herdeiros do trono de Faraó, por ser criado pela filha de Faraó. Mesmo assim, ele teve que fugir, porque ele poderia morrer. E aí ele, de repente, passa, de repente em termos, né, gente? Porque não foi de repente. Ele fica 40 anos longe do Egito. Pessoal, imagina só a cabeça de um homem que estava em evidência, querendo ou não, durante sua vida foi criado para ser alguém grande. A perspectiva dos pais, a perspectiva das pessoas, olhando para ele, ele era um homem de guerra, só o fato de ele ter matado alguém num golpe, né? Quem conhece aí a história. Então, imagina só, olhando para toda a história inteira daquele momento, olhando para ele e vendo ele como maioral, e de repente ele some do mapa. Ele sai da história daquele povo. Imagina o que passa, talvez na cabeça do povo, cada um vai julgar do jeito que quiser, mas imagina o que passa na cabeça dele. E assim, quando a gente vai vivenciando isso, a gente vai tendo as experiências da vida, nós vamos observando o quão importante é a gente entender o momento do processo que a gente chama esse processo do momento que somos esquecidos ou não somos lembrados. E foi nesse momento que muitos pararam. E esse é o maior objetivo, talvez, dessa mensagem. Que no tempo que você não está sendo visto, aparentemente, ou não sendo lembrado, é o tempo que você pode ser mais tentado em abandonar o que você realmente chama de propósito. Quem tem propósito de Deus na sua vida aqui? Ninguém que tem propósito não vai ser preparado para ele, gente. Não existe alguém que não vai ser preparado. Só que o jeito que a gente vai ser preparado não é como muitos gostariam, sendo aplaudidos em evidência diante dos holofotes da vida. Muitas vezes a forma de você ser preparado é fugindo. Como aconteceu com Moisés, ele não fugiu aqui?
como aconteceu com Davi fugindo de Saul. Não vou dizer no caso de José do Egito, porque não fugiu. Fizeram ele fugir, né? Venderam ele. Não foi correndo com as pernas dele que ele foi. Mas quantos deles não foram esquecidos? Hoje, nós gostamos muito de falar, nossa, pastor, eu olho a vida de José, eu vejo muito de mim nele. Então, irmão, se prepara para ser esquecido. Porque antes de ele ser visto, e um dia vai chegar, não se esqueça que ele foi deixado. Não é do jeito que a gente vai querer, isso é um fato, mas é importante entender. Pastor, mas às vezes parece, não que seja o caso de alguém, mas eu posso e tenho que falar porque alcanço alguém, que eu oro e as coisas não acontecem. É para você entender que não é tudo que você quer que você vai ter. Mas é da maneira que você precisa quando você entende esse moldar de um Deus que não falha, gente. Um Deus que está pronto para te abençoar no tempo exato dele. Um Deus que está pronto para te forjar, como ele já está começando e fazendo isso há tempos, da maneira dele. E às vezes ele vai fazer isso como? Fazendo você perdoar o seu ofensor. Aí entra a questão bem humana cristã, né? Mateus 5,44, quando alguém te perseguir, ele vai fazer você orar por essa pessoa. Porque ele está querendo o seu mal, esta pessoa. Quem quer que seja, independente de quem seja, sem dar nome, porque não é o foco. Não tem porquê, não é alguém que eu saiba. Mas talvez você saiba. Mas aí você está sendo preparado nesse tempo de esquecimento, que muitos acham que estão, e não está. Mas aí você está sendo preparado a ser um cristão de verdade. Pessoal, porque para chegarmos numa posição, não é a posição humana, ainda que alguns venham até ser, tá? Pode ser que seja, para alguns, até uma questão humana mesmo, diante de pessoas. Mas para chegar no propósito da sua vida, gente, não tenha dúvida que é diferente. Nós escolhemos viver de acordo com a vontade de Deus e fazer o que Deus quer, nem sempre é como a gente gosta, não adianta. Tem coisas que ele vai nos dirigir a fazer que nós não queremos fazer, mas vai ser necessário. Vai ser necessário. Da mesma forma que Moisés teve que fugir porque ele cometeu um crime dentro do Egito, Deus o guardou e esteve com ele durante 40 anos fora do Egito, para que Deus pudesse tratar o coração dele, tirando tudo do Egito que era errado, para levá-lo de volta como um homem diferenciado, um homem capacitado, um homem que não faria mais algo por causa do que ele queria, mas faria de acordo com como Deus iria dirigir. E aconteceu que quando ele voltou, não libertou o povo? Mas foi fácil, não foi? O que é 10 pragas? Não foi fácil. Ele teve que bater de frente com aquele que ele foi criado junto. Porque o faraó, então, da volta de Moisés, nada mais é que era o irmão, não de sangue, porque Moisés não era do Egito, mas era o irmão de criação dele. Só que ele teve que confrontar agora, só que não como irmão de criação, mas como libertador de Israel. Porque assim como ele tirou Moisés do Egito, assim ele nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, não é verdade? Ou alguém ainda está numa prática errada? Se tiver, por favor, com toda a educação, vou pedir, sai do pecado, né? Se aproxima daquele que é santo, porque ele é realmente Deus. Se alguém está vivendo uma mentira, por favor, saia da mentira. Entra na verdade. Pastor, eu não gosto da minha nora, então começa a gostar, irmão, porque assim, você é cristã. Não é uma questão de gostar com falsidade, gostar como um filho de Deus, certo, gente? Porque nesse tempo de preparação, nem todo mundo gosta. E um dos momentos para sermos semente não é uma regra, pode ser que em algum caso seja excepcional e mude. Mas realmente, para sermos muitas vezes moldados segundo o coração de Deus, precisamos de um momento onde as pessoas não nos veem e a gente aprenda a não necessitar ser visto e somente conhecer o Deus, como Davi escreveu no Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor vai me recolher. Ele vai estar comigo. Pessoal, se nós não aprendermos a andarmos na dependência da fé que há em Cristo, a gente vai no meio do processo parar. A gente não vai querer continuar. E a gente não pode parar. Tem muita gente que depende de vocês. Não é depender para pôr o pão na mesa só não. Isso aí é uma coisa humana que lá quem está fora não precisa precisar na igreja para fazer. Mas depende para não só cumprir o que Deus tem na sua vida, mas através de você levar outras pessoas a cumprir também o que ela tem na vida delas. Dá para entender que só nós podemos falar da história de Moisés do jeito que eu estou falando, porque ele passou o processo inteiro, gente?
Porque ele chegou no objetivo final de ser moldado para depois voltar à cidade, ou país dele, de criação, e poder fazer uma obra grande, gente. Mas ele foi diferente do que ele saiu. E esses 40 anos que ele ficou depois do Egito para voltar para o Egito, depois teve os 40 anos do deserto. Mas esses 40 anos, imagina o que não passou na cabeça dele, do que ele era e o que ele se tornou. Poxa, eu estava no Egito, tive que sair como um fugitivo, meu povo estava lá e agora eu sou um criminoso no Egito e eu não posso ajudar minha família. O que eu vou fazer da vida? Vou construir meu cantinho aqui com a Zípora. Sei lá se ele pensou assim, né? Foram 40 anos, pessoal. Não sendo lembrado. Mas não ser lembrado não significa que você foi esquecido. Você não foi esquecido. É o período. É aquele período de preparação. E por algum motivo essa foi a frase que veio no meu coração para falar para alguém. Se for uma pessoa que precisa ouvir, eu vou falar. Que sejam mais, que possam ser autotocadas. Mas dizendo de forma muito explícita do próprio Deus para você. Ele está lhe dizendo, você não foi esquecido, eu estou te preparando. Não deixa isso te desanimar. Agora, se tiver alguém praticando coisas que não se devem, agindo de forma errada, se você está se distanciando do céu, aí como um pastor de exortação que eu gosto de ser, então vou lhe dizer, se arrependa logo. Se alguém está aqui traindo a sua esposa, por favor, não estou acusando, estou dizendo, se acerta, abandona o seu pecado e se volta para Jesus e se acerta com a sua família. Porque não adianta querer ser Moisés se você também quer ser um pouquinho dos faraós que existem, que não tem freio moral. Dá para entender a grandeza da santidade ou não? Se você está carregando um pinto, misericórdia, que não esteja de cocaína, você vai sair daqui e joga fora, irmão. A salvação está a um passo de decisão. Mas não pelo fato de jogar o pino e depois ir comprar outro. Você tem que mudar aqui dentro e deixar o Espírito Santo mudar o quê? Porque senão você não é que não vai ser esquecido, porque Deus está te lembrando que você está sendo visto por Ele, mas você não vai ser salvo. E aí a coisa fica séria, não fica, gente? Se alguém está cedendo, não sedento, tá? Cedendo às questões morais, você está se envolvendo com pornografia. Abra mão disso, peça ajuda, procura alguém que você possa ter ajuda. Pode procurar a gente também, se quiser, a gente vai estar aqui para estender as mãos, mas tem pessoas também que podem lhe ajudar no campo profissional. Mas não deixe. Não adianta eu dizer que eu tenho um propósito, se o jeito que eu quero viver o propósito é contrário às Escrituras Sagradas, eu tenho que fazer do jeito correto, gente. Sabe, eu tenho que olhar e ter como a própria Escrituras Sagradas diz que nós devemos ser homem de uma só mulher. Não coloca isso só num padrão de quem está em cima do altar, porque isso é para o cristão. A mentalidade, nós temos que estar só voltados para alguém. Quando tentados formos, temos que gritar ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, socorro, me livra de mim mesmo, mas não me deixa cair e me afastar da sua presença. Porque que adianta Deus ter me tirado do Egito, se o Egito ainda gosta de me comandar? Eu preciso desse cuidado, pessoal. É o Pai dizendo o quanto nos ama, mas mostrando que a maneira que Ele nos ama é diferente do jeito que a gente quer ser amado. A maneira que Ele nos ama é nos tirando do que é errado e nos moldando para o propósito que é certo. E esse tempo leva o tempo da nossa vontade de mudança. Porque tem que querer. Já ouviram falar sobre isso? Não adianta eu chegar para alguém e falar muda se a pessoa não quiser mudar. Eu posso falar. Ela tem que querer. Mas acredito que quem está numa igreja de manhã, ninguém veio aqui amarrado. Veio? Se alguém veio, chama a polícia, porque isso é crime, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não veio amarrado. Foi obra do Espírito, pessoal. Gostando ou não gostando, vindo com a minha cara ou não, eu creio que vão com a minha cara, que olha que coisa linda. Não tem como, né, gente? Autoestima, né, gente? Brincadeira. Mas independente disso, gostando ou não gostando, a palavra sendo o que você gostaria de ouvir ou não, o céu é de verdade, é ou não é? E o que está aqui nessa terra não pode mandar no que o céu mandou para falar. Então é um cuidado, Deus está te preparando, o Senhor está nos cuidando, o Senhor está nos moldando, a maneira dele nos moldar é uma maneira diferente do que o mundo faz, e muitas vezes sim, vai ter pessoas que vão apontar o dedo, que elas são assim, mas vai ter aquele que é perfeito, que poderia apontar o dedo, mas vai estender as mãos para te levantar.
Só que eu tenho que querer. Dá para entender que eu tenho que querer? Vamos supor, suposição. Vou usar só suposição. Que alguém aqui trata mal a sua esposa. Imagina se Deus te tratar igual você trata ela. O que seria da sua vida? É complicado, não é, gente? Então pare de tratar mal a sua esposa. Não estou falando aqui com agressão física. Se for isso, é questão de polícia mesmo, viu? Mas estou falando sobre palavras. Ouvir palavras pejorativas, colocá-la para baixo. E pode ser que seja o oposto, tá? Estou falando como algo que é mais fácil. Mas pode ser que seja o oposto. Não faz, isso não agrada. Como que você vai viver o propósito da sua vida sendo desse jeito? Dá, gente? Vamos supor, somos donos de uma grande empresa. Grande. E aí nós temos que colocar alguém numa grande posição. E alguém tem um potencial enorme. Você olha assim, rapaz, mas ele sabe fazer uma conta, mas ele sabe administrar, ele sabe comandar pessoas. Só que aí você recebe uma carta de alguém dizendo que essa pessoa em sua casa é bruta, em sua casa ela não administra as coisas bem, ela coloca tudo que ela pensa para fora, fala mal de você quando chega lá. Aí você fala assim, poxa, o rapaz é tão bom. Mas como que eu posso colocar alguém que do nada pode mudar e transformar tudo o que eu achava que era bom num grande inferno aqui dentro? Então, às vezes, eu vou pegar alguém menos capacitado, mas que tem um caráter mais excelente. E aí? Imagina só o Senhor querendo promover você hoje. Promover para algo muito grande dentro dessa terra até o céu. Até chegar lá. Fica tranquilo que não é promoção, a não ser que ele chame, não sou... É outra coisa. Mas imagina só ele querendo fazer isso hoje, e ele olhando, olha, eu queria tanto te dar o que você está pedindo. Mas a forma que você trata a sua família está impedindo. A maneira que você trata os teus filhos, a forma como que você está educando eles, eles olham para você. Eu não estou falando que seja o caso de alguém aqui, gente. Pelo amor de Deus, que não seja. Que sejamos a igreja perfeita. Não dá. Mas vamos pensar que fosse. Mas a forma que você trata, voltando por exemplo, está tratando os seus filhos, a forma que você fala para o seu vizinho quando ele fica fazendo barulho, sim, ele é um cara ruim, mas você não deve ser igual a ele. Ele coloca o som alto e fica te atazanando, às vezes você perde suas noites de sono, mas você é melhor do que ele. Você é cristão. O que é cristão? Parecido com quem, gente? Com Cristo. E eu quero te promover, eu quero te colocar no topo, aonde você merece estar, porque você crê em mim, mas tem coisas na sua vida que ainda eu tenho que te moldar. E para isso, eu vou fazer as pessoas deixarem de te lembrar, para eu fazer isso sozinho. Eu vou te moldar. E ele faz isso ou não faz? Eu estou falando com muitas pessoas que estão passando por esse processo. Não só aqui, mas em qualquer parte desse Brasilzão. Você não foi esquecido. É só um momento onde Deus está te moldando. E para fazer isso, muitas vezes ele faz o que fez com Moisés. Ele te afasta, às vezes por necessidades, até para poupar a sua vida, te dando livramento, mas ele te molda, te dá uma família, uma estabilidade, uma mentalidade de pai, uma mentalidade de genro, uma mentalidade de filho, para poder voltar e libertar todo Israel. Quando você se sentir incapaz, é a hora certa que você vai estar pronto. Porque na sua dependência de Deus, ele aparece. Foi o que aconteceu com Moisés, não foi? Êxodo 4, não precisa nem abrir, que fica muito longo. Você vai lá e vai falar segundo as minhas palavras e vai dizer, o grande eu sou te enviou. Senhor, mas eu sou pesado de língua. Não foi o que ele disse? Para quem queria libertar o povo dando um monte de soco na cara de todo mundo? Me perdoe falar assim, mas é o jeito que ele bateu lá, né? Matou o cidadão. Agora ele não sabia nem como falar. A dependência total de Deus faz isso. Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Mas eu sei que se o Senhor for comigo, vai dar certo. Pessoal, então que nós possamos entender um molde divino, a compreensão divina sobre nossas vidas e entender que ainda que o seu pai e sua mãe, o ser humano, te abandonem, o Senhor vai sempre estar contigo, recolhendo, preparando, forjando,
te ensinando. Povo de Deus, sejamos melhores. Só isso. Ninguém vai ser o fiscal de ninguém chegando contigo junto de casa. Será o próprio Espírito Santo para te fazer realmente ser quem Deus quer que você seja. Se nós temos propósitos, precisamos então lembrar que seremos preparados. Preparados para algo maior que está chegando, que louvado seja o nosso Deus. A maneira que Ele quer, a forma que Ele quer. Então sejamos dependentes e deixe Deus fazer o que Ele mandou, que eu e vocês temos que fazer. Ele está nos dando direção, está nos moldando a forma que tem que ser. Pessoal, se alguém está com alguma manchinha no coração devido a alguma outra coisa de alguém que fez ou deixou de fazer, é ruim ver maldade sendo feita contra a sua vida. É horrível. Se fosse bom, não seria nem necessário falar, mas é necessário a gente entender o que nós, como filhos de Deus, temos que fazer diante de alguém. Nós somos melhores que isso, né, gente? Podemos fazer o que Deus quer. Então, Deus, o Senhor, nos ajuda, nos instrua, nos conduza e faça acontecer o que o Senhor quer que aconteça. Senhor, se até hoje eu estava, alguém, por favor, dando exemplo, tratando mal quem quer que seja da minha casa, Senhor, não é pela minha força, então me ajuda a ser realmente o que a sua palavra quer que eu seja. Eu quero ser exemplo, eu quero ser um espelho para os meus filhos, eu quero ser um espelho para a sociedade. Sabe aquela coisa? Poder mudar vidas vai fazer um bem tremendo, gente. E não tem coisa melhor, pessoal, do que ouvir a verdade, que não só cura, mas é que liberta, que te leva para um caminho de excelência. Nós estamos para entrar no mês, e é a verdade, que a gente vai passar, mais uma vez, a lembrança da crucificação e da ressurreição. É ou não é? Jesus merecia ser crucificado? Não. E ele foi crucificado por quem? Pelos homens maus. E ele foi crucificado para alcançar quem? O mundo, o qual os homens que o crucificaram estavam presentes. Ele deu a vida dele literalmente, sem exagero algum, a gente já sabe a história, por amor ao Pai, acima de tudo, porque ele veio fazer a vontade do Pai e porque o Pai amou o mundo. Então ele fez algo que, na verdade, se fôssemos olhar, ele não queria. Ele mesmo disse, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua que estás no céu, que está sobre mim. Então, ele fez. Ele fez por nós não merecíamos de verdade. Nenhum de nós, ser humano. Mas ele fez, pessoal, e ele mostrou para nós que ele fez, que nós podemos seguir os passos de que nós também somos capazes de fazer a vontade do nosso Pai. Então, nesse período de preparação, entendam isso. E quem já está no propósito, continue firme. Deus, ele é fiel, ele vai honrar, ele vai continuar honrando. Ele não falha. Ele não te esqueceu, jamais vai te esquecer. Ele mesmo garante isso, é ou não é? Então, vamos nos alegrar. Para finalizar a mensagem, fazemos a oração, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Gosto bastante desse versículo, viu, gente? Então, deixa o Espírito Santo moldar. Jesus nos molda, o confronto que nos molda, o confronto que nos aperfeiçoa. Nós vamos entrar no mês que chamam de excelente. Primeira vez na minha vida que eu me recordo que dou o nome de um mês de excelente, porque acredito que esse mês vai ser a excelência de Deus na vida de todos nós. Você vai viver algo muito grandioso. E quanto antes a gente entender isso, melhor é. Não é verdade? Quanto antes, porque quanto mais demora, mais vai demorar para chegar. Agora, quanto mais eu entendo o caminho que eu tenho que trilhar e mais rápido eu entrar no caminho, mais rápido vai chegar. E assim vai. É uma questão de escolha nossa, né? Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem o quê? Avareza. Uma vez eu lembro, me perdoe de interromper, estou educado, você viu? Mas eu lembro uma vez que minha querida mãe chegou para mim, eu estava entrando já na fase adulta. E eu me recordo desse exemplo, pessoal, e isso me mantém de pé, você não tem noção. E ela me chamou assim, eu cheguei do trabalho, eu trabalhava até então, né? Cheguei do trabalho, saía 5 e pouquinho, chegava em casa e ia para a faculdade. Aí eu cheguei nesse meio tempo, eu cheguei da faculdade e ela estava lá. Ela disse assim, filho, senta aqui no sofá. Eu falei, eita. Eu sentei. Ela olhou no meu olho e falou assim, agora não é sua mãe que está falando. Fica tranquilo, que era algo divino ali.
E ela disse assim, olha, se você quer realmente ser alguém na vida, você tem que abrir mão da avareza, porque você é muito avarento. Gente, estava com 19 anos. Mas Deus não quer que você seja avarento. Então ele está falando para você, não ser, você está muito avarento, você não pode. A avareza vai te atrapalhar, vai fazer você não chegar onde você quer. E eu não entendia nada muito ali naquele momento. Por que eu estava chamando de avarento? Fui entender o que era avareza, né? É apego. Apego excessivo ao que você tem. Enquanto você não tiver a leveza de saber que tudo que está nessa terra não é seu, você jamais vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Porque tudo que você conquista aqui, fica aqui. Não adianta. Não, porque, pastor, eu não posso abrir mão disso da minha vida, porque eu não posso. Não. Sejam os vossos costumes sem o quê? Avareza. Ela vai te impedir de chegar. Não tem como. Eu não posso abrir mão disso, daquilo. Pode. E se você disse que não pode, eu convido você a fazer um teste hoje e abrir mão. Prova para si mesmo, porque senão, como que eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, se eu não abro mão do que é bom para ter o ótimo, gente? Tem muitas pessoas que não estão tendo o melhor porque gostam do bom. Não é porque gostam do ruim. Do ruim é fácil abrir mão, é ou não é? Mas eu abrir mão do que te faz bem, às vezes, não sempre, mas é porque avareza. Eu fui entendendo. Ela falou isso para mim de verdade, depois voltou em si. E se eu pergunto para ela, ela falou que não lembra até hoje que ela não falou isso. Mas eu esqueci, não. Versículo 5. Então sejam vossos costumes sem avareza. Aí ele diz assim, ó, contentando-vos com o que tendes. Contentamento vem de ser contente. Esteja feliz. Esteja alegre com as coisas que hoje você possui. Sempre gosto de dizer que contentamento é uma coisa, conformismo é outra. Tá? Não está dizendo se conforme com o que tem, está dizendo se contente. Não se apegue ao que você tem, mas se contente com o que você tem. Não é para se conformar, porque tem muito mais chegando. Se você ficar preso ao que você tem, você não avança também. Então, se contente. Aí é onde que eu queria chegar mesmo, tá? No versículo. O resto foi detalhes importantes, os demais, mas mais importante é aqui, ó. Porque ele disse, quem que está dizendo isso aqui? Deus, próprio Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem crê que Deus está contigo aqui? É isso, gente. É isso. Façam isso, cresçam assim, avancem desse jeito e sejam completamente felizes, porque o que Deus tem para a sua vida é inimaginável. Não dá para descrever, é excelente. Só continua e avança. Tem uma frase que eu utilizo quando alguma coisa que eu gosto eu não consigo, ou eu perco. E às vezes a gente perde. Quebra, pode ser bens materiais, posições, o que é que seja. Muito mais, Deus, quando acontece, eu falo assim para mim mesmo, viu? Muito mais tem Deus para me dar do que o diabo para tirar. Então, fica tranquilo. O que está vindo é muito maior do que você pediu. Só que não seja avarento, tá? Se contenta com o que tem, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está presente, cuidando de tudo. Vamos ficar de pé, pessoal, por favor?